E agora de tarde vamos recomeçar os nossos queridos amigos, Ana Catarina, Luiz Raposo, que vão falar a respeito do suicídio e compaixão. Posteriormente, teremos uma discussão de caso e encerrando com o nosso querido Andrei Moreira, falando sobre a cura de Lázaro. Ana, Luiz. Boa tarde, pessoal. Espera aí, vocês estão com fome ainda? Então, vou repetir. Faz de conta que nós estamos chegando agora, né, Raposo? Boa tarde, pessoal. É outra coisa, né? Essa energia que alimenta, porque vocês pensam, a gente chega aqui tremendo, sabia? Aí essa energia vai nos acalmar. Nós queremos fazer um convite para vocês, tá? Um convite através de uma música. E para que ouçam a música, peço a todos que fiquem de pé, por gentileza. Daniel, nosso sonoplasta, por favor. Essa música já faz parte do seminário, da mensagem dele e do convite que nós queremos fazer a todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo, e os que irão nos ver no futuro, se estiver sendo gravado. Dedicated to all the children of the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. It's a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. It's a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy for giving. We try, but you'll see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is broken. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dream world will see and will reveal a joyful face. And the glowing world will shine grace. And light keeps turning when the sun burns by its soul. It's plain to see this world is heavenly. Be that love, fly so high, let our spirits never die. In my heart, here you are all my burdens. In a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We will really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world,
Bom, agora olhem para o lado. Quem disse que vocês podem sentar? Vocês acham que vocês vieram aqui para brincar? Olha para o lado. Todo mundo fala que o abraço cura o mundo, cura o outro. Então, vamos dar um abraço curativo no mais próximo? Ok. Abraçados, com bastante energia, pelo alimento do corpo. E agora nós vamos convidá-los para reflexão, que alimenta o espírito. Nós vamos trazer o nosso querido companheiro Raposo, que vai começar. Vai começar trazendo para nós algumas reflexões sobre a ética da compaixão. Isso, Raposo? Exato. Uma boa tarde a todos. É difícil começar com uma abertura como essa, Ana. Oh, Puxa vida. você é um ótimo parceiro. Mas vamos lá, eu espero que estejam todos muito bem. Primeiro momento eu quero agradecer a AME por esse evento. Muito boas palestras, os bate-papos. Obrigado ao semeador pelo espaço. A minha companheira também aqui, a Ana. E a gente tem uma missão bem interessante, falar da ética da compaixão, né? E, de certa forma, acho que é bom a gente poder conceituar, falar um pouco de conceitos, né? Então, o que nós podemos entender sobre ética, né? E quando temos na filosofia, se vocês forem olhar, cada filósofo vai defender o seu espaço. Cada filósofo vai dar a sua definição. Mas, de certa forma, tenta falar com a contemporaneidade. Tenta falar com a atualidade. Mas é interessante, às vezes, a gente poder pensar como que eles enxergam isso. Como esses pensadores colocaram esses conceitos. Porque vocês lembram, né? Quem estava aqui, lembra que a Cid falou de memória? Sim ou não? Sim, ela falou de memória, não é? Nós somos o resultado das nossas vidas, dessa nossa jornada. Memória. Nós somos isso. Então, nada melhor também do que a gente poder ver o que alguns pensadores falaram antes, para a gente chegar no momento de agora. É interessante isso. Eu gosto muito, Ana, porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas nós temos aqui a ética, né? E tem pessoas que chegam e fazem a seguinte questão. Por que Kardec não falou de ética? Por que Kardec falou, ele usa outra palavra, moral, é isso aí, Sheila. Kardec fala moral, ele não fala ética. Que estranho, né? Por que será? Né? Tem uma história que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, essa distinção. A ética são aqueles valores, é aquela normativa que me dá a luz, as coisas. Essa é a ética. E a moral é a ação. Olha que interessante. É como aquela história, isso aconteceu. Um distinto cavalheiro encontrou uma carteira, né, com uma quantia, uma soma nessa carteira, e devolveu. Isso foi noticiado porque foi no evento público que aconteceu. Né? E o repórter depois foi falar com ele, foi conversar com ele. Falou assim, poxa, mas que ato lindo, você entregou, devolveu a carteira, né? Era uma pessoa muito humilde. Você devolveu a carteira, que legal isso. Que bom. E deu a palavra para ele. E ele falou, sim, eu devolvi, né? É minha ação, aquilo não é meu, eu não vou ficar com algo que é meu, né? Eu devolvi a carteira. Só que aí o problema foi quando ele continuou a frase. Ele falou assim, mas se fosse, de repente, 1 milhão que tivesse ali... Olha que interessante. A ética, então nós temos a ética. E a moral é a ação. Ele teve uma atitude ética, sim ou não? Sim. Ele sabe o que deve ser feito, ele sabe das normas. Olha aí, o que não é meu, eu não vou ter algo que não é meu. Eu tenho que devolver. Ele teve uma atitude moral também? Sim ou não? Sim, sim. Eu vi que o pessoal meio que titubeou aqui. Exatamente pela segunda parte, que ele falou, mas se fosse 1 milhão... Então percebam, olha que beleza quando Kardec vai falar de moral do Cristo. A moral é a ação. É a ação. Quando eu tenho
ética e moral juntas, eu tenho exatamente a luz do que é uma normativa de códigos que me regem a vida, de como é o meu bem viver, e eu tenho a ação moral, eu não titubeio. Ou seja, independente se naquela carteira tivesse 1 milhão, 2 milhões, eu devolvo para quem de direito. É a moral. Fácil entender assim, não é? Sim ou não? É fácil praticar? Não, não é fácil, né? É aí que estão os nossos dilemas, né? E é muito interessante. Então, nós já vamos também entrar na compaixão, né? Mas percebam, é nessa nossa jornada como seres humanos aqui encarnados, né? É muito interessante quando a gente se debruça para aqueles nossos primeiros pensadores, né? E eu quero dar mais algumas informações para vocês, de forma bem singela, né? Mas se nós pensarmos, por exemplo, em Platão, né? E seus escritos de Sócrates, Sócrates, a exemplo de Cristo, não deixou nada escrito, né? O que nós temos escritos de Jesus são através dos apóstolos, né? De Paulo também, né? E a exemplo de Sócrates também ele não escreveu nada. Porque Sócrates achava que o conhecimento não podia estar escrito ali, ele passava, né, a oratória, né? Mas nós temos conhecimento disso vista de Platão, né? E Platão, ele tinha uma maneira de ver sobre a vida e de falar sobre o ponto do suicídio. Ele condenava o suicídio. Por quê? Qual era o fundamento dele? A filosofia servia, ou serve, né, à época dele, exatamente para o bem viver. Mas a vida que se realiza é pensando no porvir. É o apóstolo. Então é o bem viver aqui para poder ter a felicidade no porvir. Então Platão, ele falava o seguinte: nós não podemos contrariar os deuses e tirar uma vida minha, onde eu preciso me realizar aqui para o porvir. Eu não posso ir contra os deuses. Ou aquilo que ele chamava de demiurgo. Demiurgo é um nome meio estranho, né? Demiurgo, né? Mas é assim que eles definiam. Então não posso ir contra isso. Aí nós temos depois Aristóteles. E olha que interessante. Aristóteles é muito famoso por uma frase que eu acho que muitos conhecem. O homem é um animal social. Isso. É um animal político. Exatamente. O homem, ele serve a essa sociedade, a essa política estruturada. Então Aristóteles também, ele vai também condenar o suicídio. Ele fala, não, nós não podemos nos suicidar. Por quê? Porque o homem tem um dever para com a sociedade. Ele tem um dever para com os outros. Então eu não posso atentar para a minha vida. Eu tenho que passar por ela, ser feliz dessa maneira que está e ter o meu quinhão para com a sociedade, esse animal político. Olha que interessante, né? Mas é legal a gente pensar nesses primeiros pensadores. Por quê? Nessa época também a Grécia tinha uma estrutura bem montada de sociedade. E olha que interessante como esses conceitos conversam com a atualidade. Sabemos que depois nós tivemos Roma atacando Grécia, Roma expandindo, né, com batalhas, né, fazendo pessoas escravos, né, não é? Nesse contexto, aí nós temos quem? Temos Sêneca ou Epicuro, ambos os dois, né? Vou falar dos dois juntos, né? Fazendo essa sequência. E eles, claro, eles também são filósofos que acreditam em Deus, tá? Como também, né, os predecessores, mas eles não condenam o suicídio. Olha que interessante. Olha o pensamento humano. E é legal a gente se debruçar isso para a gente entender quais são as coisas que nos normativam hoje. Eles não condenam o suicídio. Então, por exemplo, Sêneca ele vai dizer o seguinte: não, você não pode se matar, mas está na natureza eu poder me matar. Porque é possível. Ele pensava assim: já que é possível, eu posso cometer esse ato. Se algumas circunstâncias. Então ele falava o seguinte, por exemplo, temos casos onde pessoas eram presas como escravas e para fugir daquela escravidão
jogavam-se das carruagens para não passar por aquele tormento. Então ele falava que isso era excusável, era uma excusa para isso. São pensadores que nos formaram no Ocidente. É aquela coisa, a gente não precisa saber o nome deles, mas as ideias vieram nos formando. É como dizem as pessoas, vem ao vento, não é assim? A gente fala, às vezes as ideias estão no vento, né? Aí quando a gente chega, vamos falar de século XIX, aí vocês lembram que o Alejandro falou aqui de Durkheim, né? Émile Durkheim, um francês, século XIX. Ele tem uma obra muito interessante que fala sobre suicídio também. Só que Durkheim ele vai fazer um movimento diferente. Ele vai fazer aquilo que a gente chama, quando você faz ciência, de olhar para a situação como uma coisa. O que é isso? Ana, eu saio da subjetividade e vou para o objetivo. É isso, em resumo. Eu olho como uma coisa. Ou seja, questão do suicídio. Eu vou olhar como uma coisa. Eu tiro os meus valores, eu tiro as minhas ideias pré-concebidas e me debruço com aquilo como uma coisa. E faço o meu tratado. Ele faz isso. E é bem interessante porque ele faz 3 divisões, que conversam muito bem com motivos que podem levar aqui com a nossa contemporaneidade. Ele, em resumo, bem rápido, ele define assim. Ele vai dividir da seguinte forma, Ana e amigos, né? Ele vai falar assim, nós podemos ter aquele suicídio que é harmônico, que é dependente das circunstâncias. O que é isso traduzindo? Eu olho o tecido da sociedade e eu vejo ele se romper. Normas que pareciam para mim que estavam estabelecidas e bem pré-definidas, eu vejo elas se perderem. Exemplo prático. Crise da Bolsa. Eu tenho minha vida, achando que está bem normativa, tenho aquela crise, não consigo lidar com isso. Um outro exemplo. Pandemia. Quantas pessoas nós soubemos que cometeram suicídio pelo pavor, ou até porque doente estavam e não queriam lidar com aquilo. Isso aqui se enquadra nisso que Durkheim fala. Um outro exemplo, esse eu lembro porque eu era garoto. Vocês lembram quando no plano Collor eles congelaram a bolsa, a poupança, né? Não é? Ninguém podia sacar. Foi um tormento, não foi? Quem lembra? Que eu era pequenininho, mas eu lembro que meu papai português, né? Papai português ou de padaria, eu adorava porque eu comia pãozinho toda hora, era muito bom isso. Era ótimo isso, né? Mas eu lembro que para meu pai foi muito difícil. Ele falou, nossa, como é que eu faço agora? Porque eu não tenho como tirar o dinheiro, tenho que manter aqui. E a gente ficou sabendo de pessoas também que cometeram suicídio por conta disso. Então você vê, olha que interessante. Durkheim faz esse olhar como uma coisa para poder definir causas. Uma outra causa que ele coloca é a causa altruísta. Qual é essa altruísta? O nome fala um pouco, né? Altruísta, né? Mas ele vai falar o quê? Por exemplo, aquele piloto que é o kamikaze. Ele dá sua vida por uma causa maior, né? Uma causa maior. Um exemplo bem contemporâneo, o homem-bomba, fundamentalista, ele acredita naquela causa, então ele dá sua vida por uma causa maior. Sem juízo de valores, tudo bem, gente? Sem juízo de valores, tá? O conceito. E aí temos o outro caso, que ele coloca, que é o egóico, que seria o quê? E esse é interessante. Esse é um individual. É quando eu não me sinto pertencente a algum lugar. É quando eu não consigo conversar com a minha atualidade. É quando eu, quando jovem, não consigo me encaixar naquele grupo. É quando eu, por exemplo, sofro bullying ou sofro algumas mazelas, essas dores, e não consigo me encaixar. E esse é o egóico. Ele coloca essas 3 definições. É interessante esse trabalho de Durkheim. Só que nós temos, e aí a gente vai para Kardec. Percebo que esses pensadores, filósofos, né, com seus tratados, né? E uma coisa interessante,
Todos vocês leram a introdução ao estudo da doutrina espírita. Sim ou não? Vocês leram mesmo, gente? Aí eu já vou passar a palavra para você, né? Senão a Ana vai me bater aqui, mas é rapidinho. Obrigado, é bom que a Ana me ajudou aqui. Obrigado, Ana. Vocês se lembram que Kardec fala assim, ó, que você, para mergulhar na doutrina, no estudo da doutrina espírita, você tem que estar livre de sistema, de ideias preconcebidas. Ele coloca isso lá, não é verdade? Tá lá escrito. Olha que interessante. Isso é método científico, gente. Método científico, é o que Durkheim faz. Lembra que eu falei que ele olha como fosse uma coisa? Kardec é uma coisa interessante. Kardec também, nessa conversa filosófica dele, Kardec tem uma vantagem, Ana e amigos, que é o quê? Você não vai ter em Kardec termos de sistema. Ele consegue muito fácil conversar com a gente. Enquanto, claro, você lê no Durkheim, né, ele vai colocar, isso aqui é como coisa, o que é sistema, tal. Kardec não vai fazer isso. Ele entrega a mensagem, mas de forma para todo mundo. É fabuloso isso, não é? Para poucos, não é? Mas perceba que ele faz a mesma coisa. Por isso que também tem essa questão de ciência. Ele conversa muito bem com isso. Mas qual é a grande jogada do Espiritismo? Ele vai nos falar com propriedade do porvir. Do porvir. E Kardec, ele vai nos falar que a minha aderência ao meu entendimento do porvir é essa minha força para a manutenção da vida. Por quê? Porque aí eu tenho a capacidade de olhar para essas mazelas atuais e saber que elas são transitórias. Vai passar. É você, Ana. Você. A Ana perguntou se eu quero falar sobre compaixão. Eu quero, mas eu vou falar depois de você. Eu vou esperar uma deixa para falar dela. Falei muito. Só um minuto. Eu deixo com você. Então, vocês ouviram o nosso companheiro Raposo aqui falando sobre a questão do método científico, sobre como Durkheim analisou o suicídio, e aí ele traz a questão coisa. Quando o nosso companheiro aqui traz como coisa, não é para coisificar o ato. Ele está trazendo, porque quando nós analisamos o fenômeno, isso é muito importante, né? Não significa que não nos mova que não nos movemos com algumas emoções. Então, ele analisou o fenômeno. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Quais são as populações que estão mais expostas, estão mais vulneráveis? Para tirar daquele contexto que ainda persiste até hoje, em muitos lugares, a moralização, a criminalização. Que, embora não vá mudar muito, mas é importante que saibamos que até os corpos das pessoas que tentaram suicídio eram punidos. E quem que punia? Quem que punia? Se nós estamos numa doutrina que acreditamos na múltiplas existências, bem capaz que a gente estivesse lá também, aplaudindo, apoiando, sem nenhum desejo de forma alguma de trazer culpabilidade. Porque quando foi trazida a questão de ética e moral, isso era o que era entendido naquela época. É importante a gente contextualizar isso, né? E agora nós estamos sendo convidados para um outro olhar. Porque o mundo é de evolução. E que olhar que nós estamos sendo convidados para ver o fenômeno do suicídio? À luz da ciência, dos pensadores da filosofia, da saúde mental, da saúde física, orgânica. Nós estamos sendo convidados, porque essa sociedade adoecida que nós estamos inseridos desde muito tempo, desde muitas vidas, precisa agora desenvolver um outro olhar
um olhar onde esteja embasado a compaixão. Você poderia trazer um pouquinho disso para nós? Claro, tá bom. Sim, é interessante, né? Porque aqui também temos uma outra coisa, né, Ana e amigos, né? Se você for procurar o termo compaixão, uma definição, e se fosse debruçar isso à filosofia, você vai encontrar cada um dos seus filósofos tentando puxar aquele que a gente chama sardinha para si, né? Mas o conceito que a gente tem maior disso é exatamente o quê? Não simplesmente eu me condoer pelo outro. É o ato de eu entender o contexto. Vocês lembram da fala da Regina e do Alan? Eles falaram um pouco sobre isso também, né? A Tassiane e o Leandro. Entender o contexto da pessoa. Aí nós temos memória, há uma construção. Que contexto é aquilo? Qual é a situação que está? Colocar os sapatos do outro também. Esse é o conceito da compaixão. Mas percebam, não é só colocar o sapato do outro, mas entender o seu contexto. E é bem diferente isso. Porque aí, né, Ana, eu consigo o exercício de não punir, não pré-julgar. E isso é o mais importante. Numa situação como essa, a compaixão. Esse é o mais importante nesse exercício. E ele é um exercício diário. É um exercício que você consegue na prática. Os ensaios que nós temos, eles são em casa. Quando eu consigo parar para escutar o outro, para entender o contexto dele. Mesmo quando é o filho, de 8 anos. Porque eu tenho minha filhinha de 8 anos, e às vezes é difícil. Às vezes dá vontade de falar, é isso e pronto. Mas aí eu tento me exercitar e sento e falar, filha, senta aqui. Aí eu pergunto, fala, o que você está sentindo? Mas por que você pensou disso dela? Mas fala para o papai. Aí ela fala, sentimentos, vai falando, tal. Mas é gostoso, mas é um treino. É com o filho, é com a esposa, é com o companheiro, é com o amigo. São os ensaios que a gente vai fazendo de compaixão. Então, e aí nós trouxemos uma música cujo título é assim, Cure o Mundo. Estamos falando de um problema de saúde. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde mundial. Desde 1996 foi declarado isso pela Organização Mundial de Saúde. Olha quanto demorou. E aí, pensando na música, cure o mundo. Faça um mundo melhor para você, para mim, para todos nós. Pensando em Kardec, quando perguntou aos espíritos qual era o ser mais perfeito que Deus enviou aos homens para servir de guia e modelo. Qual é, gente? Perguntar de novo. Qual é, gente? Vocês ajudam bastante. Obrigada. Jesus. E em Jesus nós vamos encontrar tudo que a gente necessita. E para a gente refletir um pouco sobre compaixão e prevenção do suicídio, aí, juntando agora o nosso tema, né? Eu queria trazer um relato que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E com a licença dos meus companheiros do sexo masculino, o Evangelho de Lucas foi transcrito por Lucas a partir das palavras de Maria. Então, está certo. Se tiver algum engano, estão nos outros evangelhos. Mãe erra, gente. De jeito nenhum. Maria não ia se enganar em nada. Então, se vocês quiserem saber algum fato real da vida que Jesus diz, Evangelho de Lucas. Mãe sabe. E aí, conta-se que um doutor da lei foi tentar Jesus. Porque Jesus estava falando do próximo. Para perguntar quem era o próximo. O objetivo de trazer essa conversa para o nosso cenário não é analisarmos quem é o nosso próximo. Mas ele diz assim, Jesus, ao responder, o doutor da lei conta uma historinha. Então, isso é uma história, é uma
parábola não é um fato, mas que ilustra bem o que nós estamos querendo fazer. E aí vocês me dão licença de ler, que ele conta. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou ao largo. De igual modo, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou ao largo. Mas também um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Curioso. Porque nas 3 últimas linhas deste relato, tem 2 vezes o verbo cuidar. E quando o samaritano, que era considerado um povo desprestigiado naquela época, se aproxima, olha, eu fico imaginando uma cena. Ele chegou, viu o que estava acontecendo, foi lá e viu, e tomou-se de íntima compaixão. Como é que é isso no nosso assunto? Prevenção do suicídio. Como é que é diante de alguém que está meio morto? Porque as pessoas que estão pensando em suicídio, eles já não se sentem vivos. É um sofrimento tão grande, é uma desesperança tão grande, um desamparo tão intenso, que é preferível mudar de plano. Para os que acreditam na existência do plano espiritual. Para quem não acredita, é uma tentativa de acabar com o sofrimento. Então, vejo como compaixão tem a ver. E como é que eu posso, então, trazer esse exemplo do samaritano para o meu dia a dia, hein, Raposo? Como é que eu posso? Olha só, para eu ajudar uma pessoa, eu preciso, identificar que algo está acontecendo. 2, isso está acontecendo, identifiquei. Tem uma pessoa que está sofrendo. Analisar a causa do sofrimento. E 3, cuidar. Porque de que adianta eu olhar, está ferido. Eu fui passando ao largo. Vem um outro, olha, está ferido. Eu fui, passei ao largo. Vocês sabem quem era o sacerdote? Tomava conta do templo. Era uma das pessoas mais respeitadas da época. Vocês sabem quem era o levita? Filho da tribo de Levi. Filho de Levi, todos os descendentes de Levi, filho de Jacó. Eles eram responsáveis pelo templo. Nos mostrando nessa parábola, não é que o conhecimento não importa. Muito pelo contrário. Conhecimento, ele precisa se transformar em sabedoria. Ele precisa descer do cérebro e vir aqui para o coração. Transformado em sabedoria, ele pode virar compaixão. E aí, ao identificar, ele analisou, ele viu aquelas feridas e deve ter pensado, o que eu tenho para ajudar? Foi lá, pegou azeite e vinho. E prensou-lhes as feridas com ataduras, que devia ser papiros, aquelas coisas que tinham naquela época. Mas não só isso. Levou. Vocês imaginem, ele sozinho colocou um homem meio morto sobre um cavalo.
Olha o esforço. Olha o esforço. Levou para o hotel, para a pousada, para a hospedaria, na linguagem da época. E aí a gente tem uma tendência e um medo quando a gente está no atendimento fraterno. É de ficar, o que é que eu vou fazer? Faz tudo o que tem que fazer e segue sua vida. Isso está escrito na parábola. E no outro dia tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo que mais gastares eu te pagarei. Então, o samaritano não parou a vida dele, mas ele fez tudo o que era necessário e fez a diferença na vida daquele moço que foi assaltado por 2 ladrões. É esse o convite. É essa atitude de cure o mundo. Em que nós não estamos convidados a levar o nosso acolhido para a nossa casa. Eu não imagino uma circunstância que isso seja necessário, mas tomar as providências que são necessárias. Então, trazendo um pouco do conhecimento que nos ajuda a desenvolver a compaixão na medida que ela desce, nós todos aqui já sabemos o que é suicídio, é um ato intencional de finalizar a vida. André Luiz amplia trazendo a questão do inconsciente, mas isso é objeto de outra discussão. Mas eu preciso identificar quem está em risco. Tem vários fatores de risco. Lembrando que não é fácil identificar fator de risco. Para que as pessoas não achem, quem conhece alguém que tentou suicídio, meu Deus, por que eu não fiz isso? Você não fez porque você não sabia. Por gentileza. Você não sabia. Mas eu queria trazer 4 principais fatores de risco. Tentativa prévia de suicídio é o principal fator de risco. Então, diante de você, no atendimento fraterno, no colégio, no trabalho, seu aluno, você é professor, né, Raposo? Então, é o aluno, ele está te contando que está triste, te conta que já pensou suicídio, acende a luz amarela, por gentileza. Outro fator de risco, ele conta, ou ela conta, que tem um transtorno mental. E nós queremos chamar a atenção para os transtornos depressivos, que na nossa sociedade são muito desvalorizados, confundidos com preguiça. As pessoas que têm transtornos depressivos, elas não fazem as coisas porque elas não conseguem. Olha a diferença entre o verbo conseguir e o verbo querer. Percebe que existe muita diferença entre 2 verbos? Porque o querer depende da sua vontade. E o conseguir, você até quer, mas você não consegue. Você até deseja, mas você não consegue efetuar, porque existe... Sabe, o Raposo, tem doença orgânica mesmo no transtorno depressivo, alteração neuroquímica cerebral. E essas pessoas sofrem um profundo preconceito. Um outro fator de risco é a presença de suicídio na família, a partir de ou transtornos mentais que têm um cunho familiar, ou porque é um comportamento imitativo. E queria trazer também uma outra coisa que tem sido muito mais falada agora, sabe? Abuso físico ou sexual. Nós precisamos estar atentos nas nossas crianças, nos nossos jovens, nas mudanças de comportamento, do que aquilo significa. Porque, como diz uma companheira nossa, falar para você que tem uma pré-AD, a aborrecente é a nossa incapacidade de lidar com adolescente. Isso que é aborrecente. Nós precisamos aprender a lidar com essa geração de espíritos que vem com um novo jeito de ser. E aí, ao analisar, identificou, está em risco, nós precisamos encaminhar essa pessoa como o samaritano encaminhou aquele moço que estava caído, nós precisamos encaminhar. Risco baixo, risco médio, risco alto. É importante ter essa noção, sabe? Risco baixo, a pessoa pensa em suicídio, mas os pensamentos de suicídio incomodam. Olha, eu vim aqui porque Deus me livre, eu estou com medo de suicidar. Esse é mais ou menos risco baixo. Não temam de perguntar. A rubrica da Organização Mundial da Saúde. Perguntar se tem pensamento de suicídio não induz a pessoa a suicidar.
É um grande mito. É um grande mito. Muito pelo contrário, ao falar sobre o pensamento suicida, ele tem um alívio na tensão interna, porque ele tem a oportunidade de desabafar. E aí? Você tem pensamento suicida? Tenho. Você tem planos? Eu estou pensando. Eu estou pensando em tentar suicídio com isso, aquilo outro. Você já tem os meios? Não. Você marcou data? Não. Você tem apoio familiar? Como é que é a sua relação com sua família, com seus amigos? Não, meus amigos me ajudam, têm tentado me levantar. Ok. Isso fazendo uma avaliação de risco bem superficial aqui. Risco médio. Encaminha para um profissional de saúde mental o quanto antes. O primeiro que tiver acessível, ou psicólogo ou psiquiatra, encaminha para os dois. O que chegar primeiro já vai ajudando, e quando chega a oportunidade da outra consulta, porque pode ter um transtorno mental, e nós, no atendimento fraterno, não estamos para isso, para dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o profissional de saúde. Agora, se esse indivíduo está na sua frente, diz que está pensando, que está definido, que tem os meios, que tem a data, que já deu, até fez uma distribuição daqueles bens que ele julgava importante, risco alto. Ele deve ser encaminhado com urgência para um profissional de saúde mental, se não tiver acesso à emergência psiquiátrica. Não pensem duas vezes. Emergência psiquiátrica. Chama um familiar, é importante, a partir do risco médio. Olha, tem alguém da sua família que você possa fornecer o telefone para eu entrar em contato, caso eu perceba que a sua vida está em risco? Sabe que é muito importante, a gente tem inibição de fazer isso. As primeiras vezes no nosso grupo de trabalho, Ivone Pereira, que a gente fazia isso, que o pessoal da psicologia já é acostumado, a gente não tem esse hábito, né? Então, a gente ia meio inseguro e tal, agora não, a gente já fala com uma convicção que é até difícil. Não é imposição, é convicção, que sempre as pessoas nos fornecem o telefone de alguém conhecido. E aí, diante disso, a gente cuida, né? Encaminhamento é cuidado. Mas tem outras formas de cuidar. Porque na nossa parábola, ele diz assim, ele identificou, viu a gravidade das lesões, deitou azeite e vinho, pôs na cavalgadura e levou para a estalagem. Então, escute. Um dos exercícios mais difíceis, sabe? A escuta. A escuta é difícil. A gente ainda não entendeu, por incrível que pareça, que quando o Criador nos dá 2 ouvidos e uma boca, é porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Mas a gente não entendeu isso. A pessoa começa a falar, você diz, Deus me livre. Não pense nisso, que você vai parar no umbral. A gente trocou o purgatório pelo umbral. Que coisa mais sem graça, né? Não dá, gente. Para quem está numa dor intensa, disse uma vez Sueli Caldas Schubert, lá no Espírito Santo, falando sobre esse tema, ele diz assim, você falar para o umbral numa pessoa, a lama do umbral vai ser refresco para aquela dor. Não faz sentido. Porque na hora da dor, não é hora de transmissão de conhecimento, é hora de acolher a dor. O que vocês diriam? Todo mundo sabe o que é uma cólica renal aqui? Levante a mão. Todo mundo sabe? Então, para os que não levantaram a mão, é quem tem pedra nos rins, que quando a pedra vai descendo, dói lancinantemente. Eu trabalho em hospital desde 1983. Não precisa fazer as contas da minha idade, não, tá? Entrei no 3º ano da faculdade. Uma pessoa da sua altura, você tem o quê? 1,84. Eu já vi, quando eu era plantonista de emergências, homens de 1,84 para mais rolar no chão de dor por causa de uma pedra. Difícil foi a enfermagem segurar para fazer o analgésico, porque a dor era tão intensa que ele não conseguia. O que vocês achariam? Eu, a plantonista de pronto-socorro, Deus ajude que você nunca tenha, mas o senhor está com a pedra nos rins? Eu não disse ao senhor que o senhor tem ácido úrico alto, que o senhor não podia comer moela, coração, fígado. O que o senhor foi comer tudo que eu disse? É gostoso. Mas seu raposo aumentou seu ácido úrico, olha o que está lhe acontecendo.
mas como é que eu vou viver sem aquela carninha de porco gostosa, aquele pudim que a mamãe faz tão bem depois do almoço? Pois é. Não tem Olha como, o né? resultado disso. O que vocês achariam desse atendimento de emergência? Tá certo? Pois é assim que acontece todas as vezes que a gente chega com conhecimento doutrinário na hora que a pessoa está dizendo que está sofrendo tanto que quer desistir da vida. Então, bom senso. Exemplo de acolhimento perfeito para quem está pensando em suicídio, quem tentou o suicídio, e para o familiar, o enlutado sobrevivente, que vocês ouviram muito falar. Capítulo 11 e 12 do livro Missionário da Luz. Quem tem interesse no atendimento fraterno, fazer um atendimento fraterno de qualidade, se não tiver o livro, sai daqui e compra. Não precisa ler o livro todo. Leia capítulo 11 e 12, prestando atenção nas atitudes do Raul. Ninguém convence ninguém. E a gente acolhe a dor, diminui a dor, aí depois eu pego o meu paciente, saiu da crise, dou alta para ele com recomendação de consulta ambulatorial. E ali no ambulatório, depois da dor passada, é que eu vou buscar novamente esclarecer. Então, saiu da crise, tratou, pensamento suicida passou, palestra doutrinária, passes, água fluidificada está bem, está equilibrado. Vamos para os grupos de estudo. Que não seja sobre morte, tá, gente? Por gentileza, porque isso não acontece aqui, com certeza. Mas na minha terra aconteceu, da gente estar com acolhida, com pensamento suicida, risco médio a médio alto, que foi encaminhada por um grupo de estudos sobre a morte. Mas eu sei que aqui não acontece. Então, tranquilo. Eu confio em vocês. Então, é isso. É pegar a situação dentro de um contexto que ela está e cuidar com compaixão. Sabe, Raposo, é isso que eu chamo de compaixão. Mas a gente falou sobre compaixão de quem está pensando em suicídio. Muito grave. Né? Risco iminente, risco médio. O que a gente pode dizer sobre as consequências da compaixão? Você podia dizer alguma coisa para nós sobre isso? Muito bem, Ana. Eu gostei muito da sua fala e é legal que ela perspassa por várias coisas que nós falamos já no decorrer do dia, nossos outros companheiros, né? Sobre conhecer o contexto, né? Para você fundamentar e você poder ser efetivo nisso, né? E é claro que nós falamos os nomes de alguns estudiosos aqui, como Durkheim, falamos de Platão, Aristóteles, tal, né? Mas o mais importante é de poder ficar com o que é o conceito, o que é a palavra. Não se apeguem aos nomes, tá? Né? A prática, o após, né? Eu tenho muita paixão pelos textos que a gente encontra. Ai, que bom, água. Oh, mas eu tenho muita paixão pelos textos que a gente pode encontrar. Isso, vocês... É livro de cabeceira de todo mundo aqui. O Céu e o Inferno. Não é? E lá nós temos exemplos. Tem a parte que é exemplos. E tem uma parte dedicada a suicidas. E é muito interessante cada relato pela sua singularidade. Ai, você é um anjo. Obrigado. Cada sua singularidade. E uma coisa que o codificador nos coloca lá, e eu acho isso é de ouro. Isso está, acho que, na quarto exemplo de suicida, que é o da mãe. É uma história muito tocante. Um filho está enfermo no seu leito de morte, e aí, nos minutos finais, ele chama a mãe, a abraça, né? E a mãe fala, não se preocupe, filho, logo estaremos juntos. Ela fala isso para ele. E os presentes que estão lá pensam, ela estava tocada pela emoção. Foi a maneira dela falar. E ela se retirou do recinto. Como, de fato, o filho teve seu desencarne. E depois disso, os parentes foram procurar a mãe e a encontraram morta. Ela cometeu o suicídio.
São vários exemplos que tem lá que nos ajudam muito, mas tem uma coisa que Kardec fala lá que é muito belo e que vai totalmente nisso que a gente tem falado aqui. E aí ele classifica, né, o suicídio é um gênero, né? Então ele fala o seguinte, né, Ana? Podemos ter o mesmo esse gênero, o suicídio, mas os motivos são diversos e singulares, cada um diferente do outro. E seus reflexos diferentes também. Como a Ana muito bem falou aqui, e outros amigos nossos falaram assim, de repente eu tenho medo de ir para o vale dos suicidas e tal. Não, gente, não tenham esse receio. Tá? Porque as consequências são diferentes. O que eu quero dizer não tenham esse receio é cuidado para não rotular. E isso é um problema que a gente pode ter com quem nos procura pensando em fazer, antes a gente não pode rotular. Por isso que nós conceituamos antes, falamos de ética, moral, compaixão, a teoria disso. Mas o rotular. Mas Kardec vai falar lá, as consequências também são diferentes e singulares para cada um. E sabe por quê? Porque cada um de vocês é uma construção única também. Olha que interessante. Então, também consequências são diversas. Esse caso da mãe, olha que interessante. Quando a gente lê primeiro os outros casos precedentes, eles relatam que ainda estão ligados ao corpo. Olha que interessante. E a gente vê muito disso. Na obra da Ivone, isso fica muito claro, né? Espíritos que ainda sentem as dores dos vermes os corroendo, né? Mas eles não têm mais o corpo. Eles estão desencarnados, mas eles sentem ainda. Eles sentem isso. A mãe não. Essa mãe que comete o suicídio, ela sabe que está morta, ela não sente nada disso. Mas a dor dela é outra. É de estar separada do filho. A dor dela é se enxergar em trevas. Ela sabe que está desencarnada. E Kardec vai fazer isso no seu arrazoado. Ele vai falar assim, ó, vejam isso. Causas diversas, reflexos diversos para o mesmo gênero. Eu recomendo muito vocês releiam esse livro de cabeceira. Eu falo que é de cabeceira porque eu nem pergunto se ou não. É de cabeceira, por favor. Obras de Kardec devem ser de cabeceira, né? Céu e Inferno. Então, recomendo hoje, nos seus estudos. Você sabe, Ana, que em casa a gente faz estudos quase que todos os dias. Nós temos a recomendação de fazer o Evangelho uma vez por semana, não é isso? Não é? Basta? Não basta. Uma vez meu pai falou assim, filho, você está doido, você está fazendo todo dia. Eu falei assim, é gostoso, chega uma hora que fica gostoso. Coloquem isso na prática. Estendam para as outras obras kardecianas. A gente tem muito fruto lá, muita coisa. Então, hoje à noite, no estudo de vocês com a família, salutar, gostoso, peguem o Céu e Inferno, exemplos suicidas. Nós vamos ter exemplos e vamos ter os comentários, tanto de Kardec quanto de São Luís também. Santo Agostinho também comenta um deles. E é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas tá bom, exemplo, às vezes, por vezes, causas que levam a irmãos nossos cometer o suicídio é exatamente eu olhar para a situação da dor de agora e não enxergar ela como passageira. É difícil mesmo, né? É como, acho que o Alan falou, eu bato o dedinho lá, na hora que eu bati o dedinho, a dor está na hora. Não me vem mais nada na cabeça. É aquilo ali, é aquele momento, né? Mas Kardec faz esse convite. Um dos remédios para a prevenção disso está exatamente nessa minha confiança no porvir. É o que nós temos no Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer seu ensaio contra o materialismo. E perceba, olha que interessante, ele não vai falar contra os ateus. No Céu e Inferno também tem comunicações de ateus, que é muito interessante. Mas ele não vai falar contra os ateus, ele vai falar contra o materialismo. Por quê? Nossa, eu tenho muitos amigos ateus que me dão um baile imoral. E eu acho que vocês também, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o materialismo, a minha confiança no porvir,
é plantar isso. Nós temos uma grande responsabilidade nessa encarnação, que é para com os nossos jovens, para com os nossos amigos, irmãos, tias, pais, de implantar, ajudar nessa divulgação, na confiança do porvir. É isso, Ana. E é contigo. Você É comigo? encerra como você quiser. Eu gosto de fazer farra. Então faça farra. Então, tá bom. Nossa mesa chamou Suicídio com Paixão. Chama, né? Então, lembrando, como o Raposo nos trouxe, cada um de nós é único, cada um de nós nasce de uma única forma, cada um de nós desencarna de uma única forma. Cada um de nós tem uma experiência única do lado de lá, ainda que a forma de morrer seja a mesma. Então, nós todos ouvimos, porque quem primeiro se beneficia com o tema somos nós, né, que refletimos sobre isso. Tem uma música que é conhecida de todos nós, é um clássico, que é um exemplo de compaixão. Não somente as parábolas de Jesus nos exemplificam compaixão, mas o nosso cancioneiro também, que em momentos de inspiração do alto, colocam nas letras, usam as letras e o papel, a caneta, para escrever coisas belíssimas que nós não imaginávamos que poderia ser dito dessa forma. Nosso querido Daniel, por favor, as nossas palavras finais, nós vamos tomar emprestado do Elvis, que nos brindou com uma música, Ponte sobre Águas Turbulentas, numa boa tradução. Foi uma surpresa para mim, mas foi uma surpresa agradável quando a Ana fez essa proposta de encerrar com essa música, até porque viu, Regina? Olha, Elvis Presley, né? Elvis, né? É muito bom, né? Então, a gente encerra com essa música. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela parceria. Mais uma vez eu agradeço Regina, Alejandro, Alan, toda a equipe da AME, os semeadores, pelo ótimo evento. E a cada um de vocês, muito obrigado. E tem muita coisa ainda por vir aí. Então encerramos com a música. Muito obrigada. Vamos ouvir a música de pé, porque essa música não é para ouvir sentado. É sentindo, ouvindo. Agora não vai precisar bater palma, mas sintam a música. Letra por letra, nota musical por nota musical. Por favor. Enquanto ele conserta, tem 29 segundos, teve uma coisa, eu lembro da minha avó, ela falava uma frase que era mais ou menos assim, era engraçado, não há mal que perdure, né? Exatamente, né? Como conversa com essa contemporaneidade, né? Na minha faculdade também de filosofia, né? Um grande professor meu, né? Eu fiz a minha pós-graduação em filosofia na Metodista, que é confessional, e ele falava uma coisa muito interessante também. Para você ter uma boa eficiência, quando tiver certo, vocês me cortam aí, hein? Para a gente ter uma boa eficiência na educação do ser, comece pelos filósofos socráticos. Porque exatamente a mensagem do porvir, a mensagem alegre, talvez, e eu falo a todos nós aqui, talvez a gente comete um erro quando a gente começa apresentando, não que não tenha seu valor, né? Mas filósofos existencialistas, né? Como Sartre, como Nietzsche, como Locke, né? Que são ótimos. O meu trabalho foi com um deles, foi um existencialista. Mas você precisa saber primeiro preparar um terreno. Então você prepara com quem? Platão, Sócrates, Aristóteles, Sêneca, Agostinho. Então você prepara aquele ser. Você prepara ele para que depois ele possa ter
uma filosofia contemporânea. Por quê? O existencialismo, e a gente está falando, isso é Kardec também. Está pronto já? Deu? Então vou encerrar. Por quê? Vocês imaginem o seguinte, uma das piores coisas que a gente pode ter é quando a pessoa fala assim, mas o mundo é isso mesmo. Mas é violento mesmo, né? Não tem aquelas pessoas que falam, eu assisto tal programa policial porque me mostra como o mundo é. Não é. A gente não escuta isso? Mas não é. O mundo é belo. Então, falando como uma filosofia, então, quando vocês, nessa responsabilidade, quando vocês forem ver, comecem pelos socráticos, comecem pelo belo da vida. Aí depois vocês vão para os existencialistas, que é muito bom também. Conversa com a contemporaneidade, mas você prepara o terreno. Uma ótima tarde, tem mais por aí. Agora vamos lá, Elvis. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, time gets rough, and friends just can't be found. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will come